Hi there, I'm here again. E agora eu estou aqui novamente para conversar com vocês sobre uma característica ou duas características do inglês que é diferente do português. Nós estamos trabalhando o Simple Present Tense. Então eu vou mostrar para vocês a característica no verbo be, Simple Present, e para os demais verbos a mesma característica, ok? Isso acontece somente no inglês. No português nós não temos equivalente, tá? Então quando a gente for trabalhar a estrutura dos verbos na afirmativa, interrogativa e negativa, quando passar do inglês para o português, a gente só muda a entonação, tá? Eu vou mostrar para vocês. Venham comigo. Olha, eu disse que no verbo to be, eu localizo o verbo to be na afirmativa e passo ele para antes do sujeito, tá? Eu passo ele para o início da frase quando eu vou fazer a interrogativa, ok? E prestem atenção, no inglês, toda interrogativa tem uma palavrinha aqui no início mostrando que a frase é interrogativa, tá? E quando o verbo be estiver na frase, ele que vai mostrar que é interrogativa. Existe isso no português? Não, no português não existe isso. Essa frase no português, ó, os estudantes estão felizes, eu estou afirmando. Se eu quiser passar para a interrogativa, eu pergunto, os estudantes estão felizes? Eu só mudei a entonação, ok? Mas no inglês eu tenho que mostrar no início da frase que ela é interrogativa. Então eu passo o verbo to be para antes do sujeito. Na negativa, para ser negativa, eu tenho que colocar not. Só que esse not ele não pode vir sozinho na frase. Então eu coloco ele depois do verbo to be. E eu falo, the students are not happy. Ok? Lembra que esse not não vem sozinho. Ele virá depois do verbo to be. Ok? Quando o verbo be estiver na frase. Tá? Mas e os demais verbos no simple present? E quando o verbo to be não estiver na frase, o que é que eu faço? Lembrem-se, toda interrogativa no inglês tem que ter uma palavrinha iniciando, mostrando que a frase é interrogativa. Então, nos demais verbos, na regra geral, eu coloco a palavrinha do, que a gente chama essa palavrinha de verbo auxiliar. Verbo auxiliar. Existe isso no português? Não. No, teacher. Não existe. Tá? Então a gente não traduz, tá? A frase é the students love English. Os alunos, os estudantes amam o inglês. Ok? Então na interrogativa eu coloco do antes e pergunto, do the students love English? Tá? No português seriam, os alunos amam o inglês, né? E na forma negativa eu disse que eu tenho que ter not na frase. O not não pode vir sozinho, ou ele vem acompanhado do verbo to be, ou ele vem acompanhado do auxiliar, tá? Então eu falo, the students do not love English, ok? Esse é meu recadinho, essa é minha dica para vocês. Quando vocês estiverem estudando ou falando a interrogativa ou falando a negativa, vocês se lembrem desta dica, desta aula, ok? See you later, goodbye!